Irmãos, eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias num texto para introduzir o tema do nosso estudo de hoje. E o texto é a primeira epístola de João, capítulo 5, versos 14 e 15. Nós não vamos meditar no texto especificamente, mas o texto vai servir de introdução ao tema. Primeira epístola de João, capítulo 5, versos 14 e 15. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos? Leamos. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém. Irmãos, no último dia 16 de junho, domingo, mês passado, durante um domingo que o pastor esteve ausente, eu tive a oportunidade de trazer a aula da classe conjunta dos jovens e adultos. E nessa oportunidade nós estudamos um pouco mais sobre a relação entre a soberania de Deus e a salvação. Isso baseado nesse livro, Deus é Soberano, de A.W. Pink. Meditamos sobre um dos capítulos específicos desse livro, capítulo 5, onde o autor trata um pouco mais sobre a relação entre essas duas coisas. O fato de Deus ser soberano, de Deus ser um Deus soberano, que a todas as coisas determina, e o fato de Deus exercer essa soberania na salvação do homem, ao mesmo tempo em que o homem é condenado pelos seus próprios pecados, pela sua própria culpa. É um tema aparentemente contraditório, gera questionamento, gera especulação no nosso coração, como essas duas coisas podem ser verdade. Como Deus pode agir de forma soberana na salvação do homem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, agindo de forma soberana na salvação do homem pecador, e ao mesmo tempo aquele que é condenado por sua própria culpa, por sua própria responsabilidade com relação aos seus atos. E meditamos um pouco mais sobre isso a partir da compreensão de que Deus ele transcende a realidade em que nós vivemos. Falamos um pouco na ocasião sobre talvez imaginarmos a realidade criada, o universo, tudo que existe, como sendo um imenso oceano, onde cada ser que existe nessa realidade criada, homens, cavalo, sapo, pato, imagine que cada ser que existe na realidade é um peixe dentro desse oceano, todos dentro do mesmo oceano, pois todos esses seres vivem na mesma realidade. Às vezes nós imaginamos Deus como sendo mais um peixe dentro desse oceano, o maior de todos, o maior dos peixes. Deus é o ser maior do que todos os outros, é um Deus infinito, é um Deus muito mais poderoso, muito maior do que todos os outros, Mas essa concepção é um pouco errada, porque isso implica dizer que Deus está limitado à realidade, sendo que Ele mesmo criou a realidade. Deus está fora do oceano. Deus criou o oceano. Então, quando nós entendemos que Deus não está limitado à realidade em que nós vivemos, nós passamos a compreender um pouco melhor como as duas coisas podem ser verdade. Deus age de forma soberana nas ações livres dos homens que estão dentro da realidade que Ele criou. Foi um pouco do que nós falamos e entramos em mais detalhes na ocasião. No estudo de hoje, então, eu me propus a trazer um estudo em mais um capítulo desse livro, que fala sobre a soberania de Deus e a relação da soberania de Deus em relação a um outro aspecto da vida cristã, que também gera uma certa dúvida, como as duas coisas podem conviver,
que é a soberania de Deus e a oração. A responsabilidade do homem de orar, mesmo entendendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, é o Deus que decreta todas as coisas, né? Tudo aquilo que acontece é decretado por Deus, e ao mesmo tempo o fato de que é dever do cristão orar, é dever do cristão ter uma vida de oração. E por que devemos orar, mesmo sabendo que Deus decreta todas as coisas? Por que razões devemos orar, né? Mesmo entendendo que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, o nosso estudo de hoje vai focar especialmente sobre a relação entre essas duas coisas, a soberania de Deus e a oração, e mesmo entendendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, por que devemos orar? Né? Tendo nós já passado pela nossa reunião de oração, né? Por que colocamos diante de Deus as coisas que Ele já sabe? Por que rogamos por situações que Ele mesmo já decretou e já determinou o resultado daquilo? Por quê? Entendendo que tudo já está decretado por um Deus que é soberano. E eu entendo ser importante nós estudarmos sobre isso, né? Porque é importante meditarmos sobre isso por conta de muitas frases que nós eventualmente vemos em relação a esse assunto. Muitas frases, muitos dizeres, muitos temas de pregação que entram justamente nesse mérito. Uma breve busca no Google sobre frases acerca de oração, você vai encontrar muito facilmente e muito rapidamente frases como as seguintes: a oração move a mão de Deus. A humilhação movimenta o mundo espiritual. O sacrifício de louvor produz milagres. Uma outra frase, né, acerca da oração. A oração é a ferramenta que move as poderosas mãos de Deus. Quem ora em todos os momentos tem provisão, tem saída, tem respostas e uma vida cheia de milagres. Uma outra frase, que na verdade é um tema de uma pregação que você pode encontrar facilmente na internet. Oração, a alavanca que move a mão de Deus. Uma outra frase, não podemos mover a terra com nossas palavras, mas podemos mover o céu com a nossa oração. E por fim, uma outra frase, ainda acerca da oração e do poder da oração. Abre aspas, uma canção pode mudar um momento, uma ideia pode mudar o mundo, um passo pode mudar uma jornada, mas uma oração pode alterar até mesmo o impossível. Frases acerca da oração que facilmente você encontra na internet. Basta você fazer uma busca rápida no Google. E sendo muito respeitoso, né, comentando acerca dessas frases, por mais belas que essas frases sejam, por mais bonitas, por mais que talvez até nos inspirem a orar mais, são frases perigosas, porque elas muitas vezes se baseiam numa ideia errônea acerca da oração. A ideia de que o destino das coisas, o destino do homem, pode ser mudado pela vontade do homem. Pela vontade do homem expressa numa oração. Muitas vezes essas frases, por mais belas que sejam, e por mais que elas nos inspirem, né, talvez a uma prática de oração mais fervorosa, elas muitas vezes se baseiam nessa premissa errada, de que o destino das coisas, o destino do homem, o meu destino pode ser mudado pela minha vontade expressa em uma oração. O resultado das coisas, das situações da nossa vida, repousam, em última instância, sobre você, sobre a sua atitude, a atitude que você toma em relação àquela situação quanto à oração. A sua oração tem o poder de mudar o que já estava pré-determinado. Veja, a oração pode alterar até mesmo o impossível. Frases como essa nós encontramos muito comumente no meio cristão, no meio evangélico.
E essa forma de pensar é perigosa porque pode nos levar a inverter as coisas, a colocar o homem e a vontade do homem no trono, enquanto que Deus e a sua vontade estão no trono e no governo de todas as coisas. A nossa fé reformada parte desse pressuposto, do pressuposto de que Deus é soberano, parte do pressuposto da soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Portanto, Ele é quem decreta tudo o que acontece. A nossa confissão de fé, no capítulo 3, que fala acerca dos decretos eternos de Deus, no seu primeiro parágrafo diz: desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Vejam, nossa fé parte desse pressuposto, de que, sendo Deus um Deus soberano, Ele, segundo o conselho da sua própria vontade, de forma perfeitamente livre, ou seja, sem qualquer influência externa a Deus. Nada influencia Deus a determinar algo em um certo sentido ou em outro sentido. Deus, de forma perfeitamente livre e de forma inalterável, ou seja, aquilo que Deus decreta não pode ser alterado, é inalterável. Deus, dessa forma, decreta tudo o que acontece. E nós temos textos bíblicos que são usados como texto prova dessa afirmação, né? Nós temos, por exemplo, o texto de Daniel 4:35, que diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Deus, segundo a sua vontade, opera com o exército do céu e com os moradores da terra. Ele exerce sua soberania segundo a sua vontade nos céus e na terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Outro texto, o texto de Romanos 11:33 e 34. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem pode dizer a Deus ou influenciar a Deus a agir de uma determinada forma, sendo a riqueza do conhecimento e da sua sabedoria tão profundas? Outro texto só, a título também de exemplo, o texto de Efésios 1:11. Efésios 1:11 diz o seguinte: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus age de forma totalmente livre, segundo o conselho da sua vontade, sem qualquer influência que seja externa ao ser de Deus. Portanto, aquilo que Deus decreta é firme, é inalterável e é determinado, é decretado de forma livre, sem que o homem tenha qualquer ingerência sobre isso. O homem não tem a capacidade de mudar os decretos de Deus, aquilo que já desde a eternidade já foi decretado. O propósito de Deus é não condicional, nem em seu todo, nem em qualquer de seus elementos constituintes, e é infalivelmente eficaz. Esse entendimento da soberania de Deus se opõe a uma outra forma de pensar, uma outra teologia, dentre várias outras, conhecida como teologia relacional. É uma teologia que entende que o destino das coisas, né, a sequência dos eventos da nossa vida, da realidade, são determinados por Deus e pelo homem, né, enquanto a consequência dessa relação do homem com Deus. O homem vai agindo de forma livre e Deus vai também conduzindo
para um determinado fim lá na frente. Mas Deus não tem o controle e a soberania plena sobre aquilo que o homem faz. O homem age em conjunto com Deus para determinar o fim de todas as coisas, daquilo que acontece. Mas não é assim que nós cremos. Nós cremos que Deus, o seu propósito é não condicional. Ele não está condicionado à ação ou à vontade humana. A vontade humana, mesmo que expressa numa oração, não determina o curso das coisas, nem altera o propósito de Deus. Ok, tudo bem. Mas a Escritura diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A Escritura ensina que a súplica do justo é eficaz. Muito pode. Tem poder, porque muito pode. E como lidar com essas duas coisas? E como lidar com ideias que são aparentemente antagônicas, sendo ambas bíblicas? E, de fato, na Escritura, nós vemos muitas orações de justos sendo atendidas pelo Senhor, sendo atendidas por Deus. Nós temos o exemplo de Ana, talvez um dos exemplos mais comoventes, né, de uma oração fervorosa, né? Ana, que orava por um filho, né? Mais do que isso, orava por um juiz para o povo de Israel. O texto lá de 1 Samuel diz que Ana orava somente no coração, né? Seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Uma oração fervorosa, um texto muito comovente acerca da oração. O texto diz que ela chorava abundantemente, né? Que nos faz imaginar o quão amargurado não deveria estar o coração de Ana fazendo aquela oração. E o texto diz que o Senhor se lembrou de Ana, atendeu a sua oração, e ela concebeu e deu à luz um filho. Nós temos também o relato do rei Ezequias, nos livros de 2 Reis, 2 Crônicas e no livro do profeta Isaías. O rei Ezequias é dito que ele foi acometido de uma enfermidade mortal e que o profeta Isaías foi enviado por Deus para ir ter com o rei e dizer: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E então o texto vai dizer que Ezequias vira o rosto para a parede e ora, chorando muitíssimo. E então Deus manda Isaías voltar ao rei Ezequias para dizer que ele ainda teria mais 15 anos de vida. Veja, de fato, a oração do justo muito pode por sua eficácia, por ser esse meio ordenado por Deus para conceder bênçãos ao seu povo. Nós vemos exemplos disso. Mas, ao mesmo tempo, vemos exemplos de orações de justos não sendo atendidas por Deus. Orações também de justos sendo respondidas, pois toda oração é respondida, mas não sendo necessariamente atendidas quanto ao que foi pedido. Também nós temos exemplos disso. Talvez os mais conhecidos, o exemplo do apóstolo Paulo. Recebeu do Senhor um espinho na carne para que não se ensoberbecesse por conta das visões e das revelações que ele recebeu. Paulo, um homem justo, ora e não uma vez, ora 3 vezes. Paulo obedeceu à ordenança, né, do Senhor Jesus Cristo de orar sem esmorecer, de orar sem cessar, né? Orou 3 vezes por uma causa justa. E o Senhor responde, mas não atende. A resposta do Senhor é: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Também o Senhor Jesus, o mais justo, o homem mais justo de todos, o justo, com J maiúsculo, né? Também o Senhor Jesus submeteu um pedido ao Pai, e também por 3 vezes. Por 3 vezes, no Getsêmani, o Senhor Jesus orou: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O Senhor Jesus colocou em oração um pedido ao Pai, por 3 vezes. E sabemos que a resposta do Pai foi o Calvário, foi a cruz. O Filho teve que beber o cálice da ira de Deus. Então veja, a oração do justo muito pode por sua eficácia. Nós temos orações de justos sendo atendidas por Deus.
e orações de justos não sendo atendidas, apesar de serem respondidas. Portanto, a oração é sim eficaz. A oração do justo, sim, muito pode, mas como o meio pelo qual Deus mesmo determinou para os fins que Ele mesmo determinou. Mas nós temos que reconhecer também que, sendo o meio que Deus determinou para conceder também bênçãos que Ele mesmo determinou, fins que Ele mesmo determinou, nós reconhecemos que existem, de fato, coisas que, se você orar, vão acontecer, e coisas que, se você não orar, não vão acontecer. Por ser a oração esse meio que o próprio Deus determinou para conceder bênçãos e conceder os fins que Ele mesmo determinou. É necessário reconhecer que há coisas que vão acontecer porque você orou e há coisas que não vão acontecer porque você não orou. Parece contraditório com o que a gente acabou de dizer, mas isso faz sentido se entendermos que a oração é o meio que Deus determinou para um fim que Ele determinou. É o texto que nós lemos no início. Nós lemos o texto lá de 1 João, que diz que se pedirmos aquilo que está de conformidade com a vontade soberana de Deus, nós, com certeza, receberemos. O texto que nós lemos, da primeira epístola de João, voltando lá à epístola, ao texto que nós lemos, esta é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, aquilo que pedimos que é segundo a vontade soberana de Deus, nós, com certeza, receberemos, porque é promessa do próprio Deus. Aquilo que pedimos segundo a sua vontade, Ele mesmo determina que será concedido. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Antes de orarmos por nossas necessidades físicas, o pão de cada dia, por nossas necessidades espirituais, perdoa os nossos pecados, nos livra da tentação, Jesus nos ensina a orar: seja feita a tua vontade. E também por isso, em nossas orações, nós oramos em nome de Jesus. Oramos em nossas orações em nome de Jesus, sim, reconhecendo a mediação de Cristo entre nós e Deus. Nossas orações são feitas na mediação de Cristo, mas também dizemos em nome de Jesus, porque rogamos e pedimos a Deus aquilo que é condizente com a vontade de Cristo, condizente com a natureza de Cristo. E nós rogamos aquilo que Cristo pediria ao Pai. Quando você pede algo em nome de alguém, você está pedindo aquilo que aquela pessoa pediria, né? Eu vou pedir algo em nome do Léo, né? Eu estou pedindo aquilo que ele pediria, estou pedindo por ele. Oramos em nome de Jesus, oramos e rogamos a Deus aquilo que o próprio Cristo rogaria, aquilo que é condizente com a própria vontade de Cristo, nosso mediador. Então, quando oramos em nome de Cristo, nós estamos negando a nossa própria vontade e abraçando a vontade de Cristo. Aquilo que Cristo quer para nós, aquilo que é a sua vontade para nós. Portanto, aquilo que pedimos em nome de Cristo, aquilo que pedimos que é segundo a vontade de Deus, nós recebemos. O próprio Deus determinou isso. Da mesma forma, as bênçãos que recebe quem tem uma vida de oração só serão recebidas por aquele que ora. Não é verdade? Quais são as bênçãos que nós recebemos a partir de uma vida de oração constante? Comunhão com o Senhor, intimidade com Deus, maior alegria e maior confiança nas promessas de Deus, uma vida mais cheia do Espírito Santo, o perdão dos nossos pecados quando nós confessamos em oração. Tudo isso são bênçãos que
recebe aquele que ora. Portanto, aquele que ora, e somente aquele que ora, pode desfrutar dessas bênçãos que o próprio Deus condicionou a uma vida de oração. Se você não tiver uma vida de oração, você não vai receber as bênçãos que são decorrentes de uma vida de oração. Portanto, há coisas sim que são condicionadas à oração, mas pela determinação soberana de Deus. O autor do livro, A.W. Pink, escreve: quando Deus determina conceder uma bênção, também outorga o espírito de súplica que lhe solicita essa mesma bênção. Quando Deus determina uma bênção a um justo, ele também outorga a esse justo o espírito de lhe suplicar, de lhe pedir, sendo esse o meio que Deus determinou para o fim, que é abençoar o crente, abençoar o cristão. E, meus irmãos, afirmando esse propósito eterno de Deus, afirmando essa soberania de Deus que faz com que os decretos dele sejam eternos, livres, inalteráveis, ou seja, imutáveis, o propósito de Deus não muda, é o que traz confiança às nossas orações. É o fato de nós estarmos orando a um Deus que é imutável, que não muda os seus propósitos, não muda os seus decretos, é o que traz confiança às nossas orações. O autor, A.W. Pink, ainda escreve: que encorajamento poderia haver em elevarmos diariamente o coração a um ser cuja atitude de ontem já não é a de hoje? Que vantagem haveria em mandarmos uma petição a um monarca terreno se soubéssemos ser ele tão mutável que atende petições em um dia somente para revogá-las no dia seguinte? Que confiança nós teríamos de orar a um Deus cujos propósitos seriam mutáveis? Se pensa de uma forma hoje e pensa de outra forma amanhã. Que confiança teríamos em orar a um Deus como esse? E ele ainda traz um exemplo, de um governante terreno. Que confiança nós teríamos de enviar uma petição a um monarca, a um juiz terreno que atende hoje para amanhã revogar? Um ser mutável. Então, é o fato de Deus ser imutável, dos seus decretos serem imutáveis, serem eternos, é o que nos traz maior encorajamento para orarmos. O Deus que nos ouve ontem é o mesmo que nos ouve hoje. Mas afinal, então, para que orar? Entendendo todas essas coisas, entendendo a soberania de Deus, entendendo que Deus eternamente decreta todas as coisas pelo conselho da sua própria vontade, sendo essa vontade e esse decreto não condicionado ao homem, à vontade do homem, à ação do homem. Para que então orar? Por que Deus ordenou que orássemos? Como lemos no texto de 1 Tessalonicenses, a ordenança é muito clara: orai sem cessar. Mas entendendo o decreto eterno de Deus e a sua soberania sobre todas as coisas, por que então orar? E nós vamos então destacar apenas três razões para que orar. Dentro desse entendimento da soberania de Deus sobre todas as coisas, veremos 3 razões apenas, dentre infinitas razões que nós poderíamos mencionar aqui, veremos 3 razões do porquê ou para que orar. Em primeiro lugar, a primeira razão, então, para que orar? Em primeiro lugar, devemos orar para que Deus seja honrado. A nossa oração honra a Deus, quando nós reconhecemos que Ele é o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, como escreve Isaías. A nossa oração honra a Deus quando reconhecemos que Ele é o Deus eterno, acima de todas as coisas, que habita a eternidade, que é santo. Nós oramos como o Senhor Jesus ensinou: Pai nosso que estais
nos céus, santificado seja o teu nome. A nossa oração é um ato também de adoração a Deus quando reconhecemos os seus atributos. Então devemos orar, porque a nossa oração honra a Deus, traz honra, traz adoração, exalta as qualidades do ser de Deus, os seus atributos, e exalta o seu controle sobre todas as coisas. Portanto, quando nós oramos a Deus, como por exemplo há meses atrás, oramos pedindo que cessassem as chuvas no Rio Grande do Sul. Quando oramos a Deus isso, nós reconhecemos que Ele é quem exerce o controle sobre os elementos da natureza, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o Senhor sobre a criação. Quando nós oramos pela conversão de alguém, nós reconhecemos que ao Senhor pertence a salvação. A nossa oração honra a Deus à medida em que reconhece que Ele é o Senhor. Quando oramos pela conversão de alguém, é um ato de adoração porque reconhecemos que ao Senhor pertence a salvação. Quando nós rogamos as bênçãos de Deus em oração, nós reconhecemos que Ele é a fonte de todas elas. Ele é a fonte de todo o bem. Quando nós oramos e pedimos as bênçãos de Deus, nós reconhecemos a sua bondade, a sua graça, que Ele é um Deus bondoso e gracioso para conceder essas bênçãos e que nós dependemos dEle e dEle somente. Portanto, a primeira razão para orarmos, reconhecendo mesmo que Deus é soberano e decreta todas as coisas, é que a nossa oração honra a Deus, quando reconhecemos pela oração seus atributos, sua grandeza, sua santidade, sua eternidade, quando reconhecemos Deus por quem Ele é. Portanto, essa é a primeira razão para orarmos. Em segundo lugar, segunda razão, devemos orar para o nosso crescimento na graça. A oração, ela nos leva à humilhação diante desse Deus que é infinito, que é eterno, que é todo-poderoso, que é a fonte de todo o bem, de todas as bênçãos. À medida em que a nossa oração honra a Deus, ela nos humilha. E quando nos humilhamos, aí nós encontramos também a Deus, porque Deus habita, como escreve o profeta Isaías, não somente no alto e santo lugar, mas também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O próprio Deus promete ser achado por aquele que se humilha, que tem um coração contrito diante dele. A nossa oração nos faz crescer na graça porque nos humilha e nos faz reconhecer nossa dependência do Senhor. A oração também exercita a nossa fé. Por isso, Tiago, na sua carta, fala da oração da fé. A oração que salvará o enfermo e o Senhor o levantará. A oração da fé. Portanto, a oração também é um exercício de fé, de confiança no Senhor. A oração também, meus irmãos, desperta o nosso amor a Deus. Vamos abrir no Salmo 116, versos 1 e 2. Salmo 116, versos 1 e 2. Vamos ler todos juntos? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. A nossa oração desperta o nosso amor a Deus. Veja o que o salmista diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Por isso o amor, aliás, a oração desperta o nosso amor a Deus. Porque quando oramos, encontramos um Deus que nos ouve, um Deus que atende, um Deus que inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração, a nossa voz, as nossas súplicas. O autor, A.W. Pink, também escreve:
Os que amam o Senhor não podem ficar muito tempo longe dele, porque se deleitam em falar-lhe dos seus pesares. É como a vida em casal, né? Quando vivemos em casal, vivemos em família, quando chegamos em casa no fim do dia, né, depois de um dia difícil, de um dia de dificuldades, de pesares, de lutas, de alegrias, tristezas, aquilo que nós fazemos é compartilhar com os que são os nossos amados, né? Nós compartilhamos com o cônjuge, com os filhos do nosso dia. Não porque eles tenham necessariamente também qualquer capacidade de mudar o que aconteceu, né? Mas simplesmente para exercitar, para exercício do amor, para exercício, né, desse amor que nos leva a ter uma vida em conjunto. Simplesmente pelo prazer de compartilhar a vida juntos, de compartilhar, né, da companhia um do outro. A oração também é um exercício disso com Deus. O exercício desse prazer de estar com Deus, de falar com o Senhor, né, de ter a companhia de Deus, porque Deus habita com o coração contrito. Deus se faz presente com aquele que tem o coração contrito. Portanto, a nossa oração, em primeiro lugar, ela honra a Deus, ela glorifica a Deus quando o reconhecemos pelos seus atributos, e a oração também nos faz crescer em graça, nos faz crescer na fé, no amor. E em terceiro e último lugar, irmãos, a terceira razão que eu gostaria de trazer para orarmos, para termos uma vida de oração, mesmo reconhecendo que Deus é um Deus soberano, que Deus é um Deus que decreta todas as coisas, que tem os seus decretos eternos, imutáveis, inalteráveis. A terceira razão que devemos orar é para procurarmos da parte dele as coisas que precisamos. E aí, mais uma vez, pode parecer contraditório com tudo que já foi dito até aqui, né? Por que eu devo levar a Deus as coisas que eu preciso em oração, se Deus sabe de todas as coisas, se Deus já sabe de tudo, se Deus já pré-ordenou todas as coisas, se Ele já sabe de todas as coisas, por que orar? Por que apresentar diante de Deus minhas necessidades, se Ele já as conhece todas? O evangelista Mateus escreve: porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Mas mesmo assim, oramos a Deus para colocar diante dele as nossas necessidades. O Senhor mesmo, Jesus, ordenou que nós orássemos por nossas necessidades físicas e espirituais. O pão nosso de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas. Não nos deixes cair em tentação. São as nossas necessidades. Colocamos diante de Deus em oração. Mesmo que o Senhor, antes mesmo que nós peçamos, já saiba quais são as nossas necessidades. A conclusão é que a oração não tem por objetivo tornar Deus ciente das nossas necessidades. O objetivo da oração é nos tornar cientes das nossas necessidades. Muitas vezes é o espírito de oração e de contrição que nos faz enxergar as nossas necessidades. Muitas vezes nós, na correria do nosso dia, na correria da nossa vida, não atentamos ao que de fato nós precisamos, né? Nos preocupamos com coisas muito secundárias e muitas vezes esquecemos das mais importantes, e o Senhor muitas vezes usa o espírito de contrição, de oração, para nos tornar cientes das nossas necessidades. Nos fazer reconhecer que nós somos limitados. E mais que isso, colocar as nossas necessidades diante de Deus em oração faz com que Deus seja alvo da nossa gratidão quando recebemos as bênçãos que buscávamos. Quando colocamos nossas necessidades diante de Deus em oração, quando recebemos, e se aprouver a Deus conceder, isso nos faz gratos, faz com que o Deus a quem nós rogamos a bênção seja o alvo da nossa gratidão, quando nós, pela sua graça, recebemos aquilo que nós buscávamos. E, portanto, meus irmãos, quando desfrutamos de tantas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, das nossas necessidades diárias, quando nós desfrutamos das nossas refeições, quando percebemos que a chuva cai lá fora, mas nós temos um teto sobre as nossas cabeças, quando nós sentirmos a paz
de nós termos os nossos pecados perdoados, quando você sentir essa paz interior que só aquele que tem seus pecados perdoados tem, quando percebermos que passamos por uma tentação, mas não caímos porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor nos amparou, porque o Senhor foi conosco, que a oração também seja o exercício da nossa gratidão ao Senhor por reconhecer que tudo vem do Senhor. Amém?